tema é a vigilância socioassistencial. E é ela quem vai detectar, buscar compreender situações de agravamento de vulnerabilidade nas comunidades. Vai desvendar aquilo que afeta a sobrevivência, a dignidade, a autonomia e a socialização dos grupos. Pode ser no âmbito da cidade ou de um bairro, é o estudo do território. E é melhor poder então contemplar tanto do ponto de vista mais amplo, quanto das questões específicas dos microterritórios. A vigilância é a área de gestão da informação na política de assistência. Como que se faz isso? Se organiza então um fluxo de coleta de dados que, ao serem analisados, vão permitir a produção e a sistematização de informações, além da construção de indicadores de avaliação. As duas principais frentes são o monitoramento das ocorrências de risco e vulnerabilidade e a medição dos padrões de qualidade de serviços. É o caráter complementar delas que vai viabilizar a análise de necessidades sociais e da oferta de proteção social dentro dos territórios. E aqui a gente tem, então, 3 conceitos fundamentais: risco, vulnerabilidade e território. Não é o nosso objetivo esmiuçar cada um desses conceitos, mas é ter uma ideia geral que é importante para compreender a vigilância. Tanto o risco quanto a vulnerabilidade não são conceitos de uma categoria profissional e nem de uma política. Também vão ter diferentes abordagens conceituais desses termos, por isso que a gente vai tomar aqui um ponto de partida. Risco é a probabilidade de um evento acontecer, partindo do pressuposto que esse evento vai ser negativo para uma pessoa ou para um grupo. Porém, para que seja um risco, ele precisa ser medido também pela capacidade de prevenir que o evento aconteça, ou se for acontecer, que seus efeitos sejam diminuídos, seus danos sejam diminuídos. Por exemplo, todo mundo tem em menor ou maior grau a possibilidade de vivenciar situações de conflito dentro da sua família, que vão gerar sofrimento, rompimento, a fragilização dos vínculos, a perda ou instabilidade financeira temporária. Mas a gente não diz que todo mundo está em risco, porque existem recursos individuais e coletivos que podem ser acionados para que seja prevenido ou diminuído o risco. Se tu tem uma rede de apoio familiar e comunitário, se tu tem acesso a serviços públicos, se tem recursos internos, capacidades para acionar e te ajudar a enfrentar e superar essa situação de conflito. Tudo isso tem que ser colocado na balança para identificar uma situação de risco. Por isso que a análise de risco não pode ser um levantamento de problemas sociais, porque isso seria raso, insuficiente, não nos dá elementos para agir de forma assertiva, certeira. Outro ponto importante, quando a gente fala de risco, é a dinamicidade do conceito que é atravessado por questão cultural, subjetiva dos povos em determinado momento histórico. Por exemplo, num tempo passado, o abuso sexual de meninas pelos próprios familiares não era considerado violência, era uma iniciação. Hoje, só de pensar nisso já causa uma repulsa na gente. Então nós, enquanto coletividade, entendemos que isso é uma violência e que a gente precisa impedir. Então, mesmo que isso ainda, infelizmente, ocorra, agora é considerado um risco de vida para essas meninas e tem que ser dado algum tratamento completamente diferente do que a gente tinha antigamente. Isso significa que a identificação de uma situação de risco também é medida pelo reconhecimento da sociedade. Como que a gente avalia, como que a gente dá valor para aquela situação. Vulnerabilidade é uma situação, uma condição de fragilidade perante os riscos que a família, a comunidade ou o indivíduo estão expostos. De novo, para avaliar o grau de vulnerabilidade social, a gente precisa considerar a estrutura de oportunidades disponíveis naquele território e observar se existem serviços, bens, recursos públicos disponíveis, a quantidade, intensidade de exposição a riscos, oferta de oportunidades de trabalho digno, entre vários outros fatores. E de outro lado, precisa analisar de maneira articulada a capacidade de resposta a situações adversas que são constituídas as aquisições dos indivíduos, da família, da comunidade, no campo material, simbólico, educacional e relacional. Território é o lugar onde a gente produz e reproduz, é o lugar onde a gente materializa as relações sociais, que funde a história passada e presente, que é atravessado por relações econômicas, culturais, políticas. Tem que considerar a manifestação singular de cada território, de como que vivencia essas relações. Tem uma forma específica que se apropria, que faz uma interação com a oferta e com a ausência das políticas públicas. Compreender que é um espaço de produção de conflito, mas também de muita produção de laço de solidariedade. O território é um eixo estruturante do SUS e por isso não pode ser entendido como um espaço de vivência, de produção material e simbólica onde estão os sujeitos que atendemos.
Não, nós precisamos também intervir no próprio território. Ele também deve ser alvo da nossa atenção, estudo e intervenção. A dimensão coletiva é essencial na assistência social e é particularmente potente no território. A gente tem que promover, tanto nos atendimentos individuais, familiares, quanto nas ações comunitárias, a coletivização das reflexões sobre os problemas sociais e também das estratégias que sejam coletivas para enfrentar e superar condições de exposição a determinada vulnerabilidade ou então risco pessoal ou social. Da onde surgem esses dados que a gente vai transformar em informação? Tem dados públicos que tu vai encontrar no IBGE, em observatórios nacionais, locais, dependendo da temática, a gente tem, inclusive, laboratórios internacionais ou latino-americanos, orçamento participativo, sistemas de informação do SUAS, que são excelentes para a gente pegar um histórico dos serviços, e o diagnóstico socioterritorial. Na próxima aula eu vou falar de outras estratégias de coleta de dados, principalmente qualitativos, mas eu quero antes situar isso dentro da gestão do trabalho, por isso eu vou deixar para a próxima aula. Te espero lá!